Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você através do texto sagrado, sempre lembrando que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a regra de fé e de conduta do crente, a bússola do crente. Então deixa Deus falar com você através de Romanos capítulo 13, é um lindo capítulo que nos ensina lições preciosas para abençoar o seu e o meu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, também seja um assinante do nosso canal PR Giovanni, você vai ter conteúdos exclusivos para os assinantes, muito material teológico, de ensino bíblico, alimento sólido para a sua vida e para o seu coração. Então clica aqui, apoia esse canal e seja assinante do nosso canal PR Giovanni no YouTube, tá bom? Então vamos que vamos. Romanos capítulo 13, começamos lá em Romanos 1, fomos avançando, cada dia um capítulo de Romanos e hoje o capítulo 13, tá bom? Aqui fala sobre a obediência às autoridades e demais assuntos que nós iremos abordar juntos aqui. Romanos 13 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, diz a palavra, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudícias ou malícias e dissoluções, não em contendas ou ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, que são desejos desenfreados, tá bom? Então, Romanos capítulo 13, são 14 versículos que nós lemos hoje. Que lições preciosas podemos extrair através desse trecho lindo, tá? Então, o tema central aqui é a vida cristã e as ordenanças humanas. A vida cristã e as ordenanças humanas. Romanos capítulo 13, de 1 a 14. Ou como é a vida do cristão no mundo em que ele está inserido. É interessante que nós vivemos uma tensão constante, né? Como cidadãos do céu, como é que nós devemos nos relacionar com as autoridades dessa terra? Como é que podemos viver uma vida santa em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do reino de Deus? Como é que o apóstolo Paulo lida com tudo isso? E é interessante que Romanos 12 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Agora, então, no capítulo 13, ele desce do princípio geral para aplicações práticas com relação a isso. Ele nos mostra como a fé que transforma o coração também deve transformar a nossa relação com o governo, com o próximo e com o tempo. É interessante que esse capítulo é uma joia da ética cristã, mostrando que o evangelho não nos tira do mundo, mas nos ensina a viver nele de maneira sábia e responsável.
Será que você tem vivido nesse mundo em que estamos inseridos de forma sábia e responsável? Então nós vamos dividir esse estudo do capítulo 13 de Romanos em 3 atos principais. Primeira parte, a submissão às autoridades. O cristão e o Estado, a relação entre o cristão e os governos, o cristão, as autoridades, o cristão e o Estado. É interessante que Paulo é claro e direto, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Em um contexto onde a autoridade era o Império Romano, frequentemente hostil aos cristãos, esta ordem era, claro, desafiadora. Mas por que eu devo me submeter? Primeiro, Paulo traz o argumento da origem divina da autoridade. Na parte B do versículo 1, Paulo declara: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso não significa, é claro, que Deus aprova todo governante ou todo ato de governo. Significa que o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus, para manter, é claro, a ordem e conter o caos na sociedade humana. Deus é um Deus de ordem e não da desordem. Mesmo um governo ímpio é melhor do que anarquia total ou desgoverno. Segundo lugar, o propósito da autoridade: justiça e bem. Dos versículos 3 a 4, a autoridade é um ministério de Deus, um serviço, e ela tem 2 funções principais. Preste atenção. Primeiro, incentivar o bem entre as pessoas, no ambiente social. Fazes o bem, diz o texto, e terás louvor dela. Ou seja, a autoridade, ela sempre deve proteger e recompensar a conduta correta. Segundo, coibir o mal. A Bíblia diz: é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem motivo que ela traz a espada. A espada aqui é um símbolo do poder de punir, inclusive com a pena capital, que naquela época era a morte. A autoridade é um instrumento de justiça para conter a maldade e proteger os cidadãos de bem. Aplicando de forma prática, submeter-se não é uma opção, mas uma obrigação, um mandamento de Deus, a não ser que a autoridade nos ordene a desobedecer uma lei divina, a desobedecer o próprio Deus. Aí mais importa agradar a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, 29. Segundo, a Bíblia nos ensina a pagar impostos. No versículo 7, é uma expressão prática dessa submissão. É reconhecer que o governo, como ministro de Deus, precisa de recursos para cumprir o seu papel. A sonegação é, portanto, uma forma de desobediência a Deus. Terceiro lugar, respeito e honra devem ser dados àqueles que ocupam posições de autoridade, mesmo quando discordamos deles pessoalmente. Então, conclusão dessa parte: a submissão à autoridade é um ato de fé. É acreditar que Deus soberanamente está no controle e usa até mesmo estruturas imperfeitas para os seus propósitos. Ok? Segunda parte, segunda lição principal do capítulo 13 de Romanos é o dever do amor. O dever do amor. Do versículo 8 a 10, aqui fala da relação do cristão com os seus semelhantes, com o próximo, com as pessoas. Paulo passa da esfera pública para a esfera relacional. Se a submissão evita o caos social, o amor é o motor da comunhão, da koinonia. Primeiro ele traz o argumento da dívida permanente, no versículo 8. Ele diz: a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor. Paulo não está proibindo empréstimos ou financiamentos, ele está falando de dívidas de caráter. Podemos quitar nossas dívidas financeiras, mas a dívida do amor é perpétua. Nunca chegaremos ao ponto de dizer já amei o suficiente. É interessante que o amor é a única dívida que temos a obrigação de não saldar, pois devemos continuar a pagá-la todos os dias nas nossas relações de afeto e na nossa comunhão com os demais irmãos e pessoas. Segundo lugar, o amor como cumprimento da lei, do versículo 9 a 10. Paulo resume toda a segunda tábua da lei, do decálogo aqui, os deveres para com o próximo. Em uma única sentença, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor não é um sentimento vago, mas uma força ativa que nos impede de ferirmos os outros. Quem ama não adultera, não destrói famílias. Quem ama não mata, não tira a vida ou a dignidade do outro.
Quem ama não furta, respeita a propriedade alheia. Quem ama não cobiça, não alimenta inveja no coração. Portanto, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor é o cumprimento da lei, pois atinge o seu verdadeiro objetivo: regular os relacionamentos pela motivação correta e não apenas pela coerção externa, aqui no caso das autoridades e do governo. Então, a aplicação prática aqui é: avalie os seus relacionamentos à luz do amor ágape. O amor que busca o bem maior do outro, independente de sentimentos. O amor que é prático. Tiago diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, pergunte-se para você mesmo, né? As minhas ações e palavras estão edificando ou destruindo o meu próximo? Estou construindo o outro ou ferindo e arrebentando o outro? Outra coisa, o amor é a nossa maior apologética, defesa da fé. Um cristão que ama de forma prática e sacrificial é o argumento mais forte para a veracidade e o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Aí vem a parte 3, a lição número 3, a urgência do tempo, do versículo 11 ao 14. Aqui fala do cristão e o tempo, o cristão e a eternidade. É interessante que Paulo conclui com um senso de urgência escatológica. A vida de submissão e amor não é apenas uma questão ética, moral, social, mas também eterna, de eternidade. A hora é agora, diz ele no versículo 11. Já é hora de vocês despertarem do sono. O sono aqui é a indiferença espiritual, a letargia moral, a vida acomodada. Saia de tudo isso, diz Paulo. A salvação, que no passado era uma promessa e no presente é uma experiência, está mais próxima do que quando cremos. É interessante que a vinda de Cristo é o estímulo supremo para uma vida consagrada, dedicada e santa ao Senhor. Cada dia nos aproxima do encontro com o noivo. E, num segundo momento, vemos as obras das trevas e a armadura da luz, no versículo 12. Precisamos nos despir e nos vestir. Despir significa rejeitemos as obras das trevas. Paulo lista exemplos, no versículo 13, orgias, bebedeiras, que são a libertinagem sexual, o excesso, o desgoverno, a imoralidade sexual, a libertinagem ou promiscuidade, a desavença, a inveja, ou seja, conflitos relacionais, são todos vícios de uma vida centrada no eu, no egoísmo, desgovernada, carnal. E a Bíblia está nos chamando a vestirmos. Vista-nos da armadura da luz, ou seja, a armadura é o próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, vestir-se dele é revestir-se dos seus atributos: amor, pureza, verdade, humildade. E terceiro momento, vemos a estratégia central: revestir-se do próprio Cristo aqui no 14. Ao contrário, diz Paulo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa é a chave de toda exortação aqui nesse trecho. Não se trata de uma mera mudança de comportamento, mas de uma nova identidade em Cristo. É uma entrega total, é vestir-se de uma roupa que nos cobre completamente. Não podemos vencer as obras das trevas com a nossa própria força, mas apenas pela presença de Cristo em nós, pelo seu Espírito. Então, aplicando de forma prática, viva com a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso purifica a nossa motivação e nos dá urgência quanto ao nosso chamado e à nossa missão. Faça um inventário espiritual. Que roupa velha das trevas você ainda precisa tirar na sua vida? De que aspecto do caráter de Cristo você precisa se revestir hoje, no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus comportamentos? A santificação, querido, não é opcional, é uma preparação necessária para a volta do Rei Jesus. E aí, você tem buscado o Senhor com todo o teu coração? Então, uma conclusão de tudo que falamos, é termos uma vida coerente. Romanos 13 nos apresenta um quadro completo da vida cristã autêntica, legítima, verdadeira. Primeiro, para com o Estado, submissão responsável, como cidadãos celestiais que honram as estruturas humanas ordenadas por Deus. Em segundo lugar, para com o próximo, um amor incondicional, como cumprimento de toda a lei e a marca distintiva do discípulo de Jesus.
para com o tempo um senso de urgência, urgência santa, vivendo na luz e revestidos de Cristo, cientes de que o dia do Senhor se aproxima e uma prestação de contas diante de Deus virá. Então, irmãos, aqui não somos chamados para viver em mosteiros isolados, mas para sermos sal da terra e luz do mundo. Uma fé que não se traduz em submissão às autoridades, em amor ao próximo e uma vida santa é uma fé incompleta, vã e fútil, desqualificada. Então, que possamos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, vivemos de maneira tão coerente que, através de nós, o mundo possa vislumbrar a sabedoria divina, o amor de Deus, a justiça do nosso Deus. Então, ore para que você seja um exemplo de cidadania responsável. Ore, e oramos por toda a igreja também, que seja conhecida, você, eu, cada um de nós, por um amor radical e prático. E que nós possamos viver cada dia com expectativa gloriosa da volta de Jesus Cristo, revestidos dele, e somente para a glória dele possamos viver. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quero mandar um abraço para o Messias, a Mazé Atleta, a Renata Gazi Barros, a Regina Ribeiro, a Franciele Satin, a tia Lu, o Reinaldo Ricardo, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube e ser o nosso assinante. Clique lá para assinar o nosso canal, para usufruir de conteúdos exclusivos para assinantes. Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horários de culto, toda terça-feira, 19h30, o nosso Instituto Bíblico, Casa na Rocha, células de segunda a quinta. É só entrar em contato conosco pelo telefone, ou pode passar lá na igreja, pegar um boletim que tem os dias e horários das nossas células. E todo domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Pai, nós encerramos esse momento profético, abençoando a vida de cada um deles. Levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, manifesta o teu poder e a tua glória sobre cada um deles. Derrama a tua unção, nos capacite a sermos obedientes às autoridades, honrá-las na medida que elas honrem ao Senhor e a tua palavra. Pai, nós também colocamos todas as situações diante do Senhor, possamos amar o nosso próximo, possamos ter senso de urgência na nossa missão, no nosso propósito, possamos nos preparar para a volta de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoe cada um dos que estão me ouvindo, sejam agraciados, abençoados, protegidos, guardados. Aviva a tua obra, o teu povo, a tua casa, a tua igreja, e que essa palavra se transforme em rema, palavra viva, encarnada no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, na nossa vida. Tudo isso para a glória de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Aqui no link da descrição, deixe seu nome, a cidade que você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. E aqui no link da descrição e também nos comentários você vai encontrar as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. E desde já nós agradecemos o carinho, o afeto e o amor dos irmãos. Grande abraço, Deus os abençoe.